tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcos, sou o diretor do Estrutural do Connect e hoje vou fazer a live com a Isadora Brito. A gente vai falar muito sobre pesquisa, então tenho certeza que vai ser muito interessante para quem gosta desse assunto e vai ter muito a acrescentar para vocês. Vamos esperar o pessoal estar entrando aí. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Isadora. A gente vai falar sobre pesquisa científica. Ela que é fundadora do programa Pesquisa Mais. Vai ter muita coisa interessante para poder contar para vocês aqui hoje. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Vou esperar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando e aí sim eu chamo ela. Enquanto isso, já gostaria de dizer para vocês que já estão aí presentes, que acompanhem a live até o final, que nós vamos disponibilizar um presente no final dessa live. E se você sabe de algum amigo que curte esse tema, que gosta de pesquisa, use esse aviãozinho aí embaixo, mande essa live para ele, para que ele possa assistir também. E depois dessa live a gente também vai postar esse conteúdo no feed. E aí então vocês podem também marcar outras pessoas lá para poderem curtir isso também. A Aline já entrou, Pedro, sejam todos muito bem-vindos aí. Olá pessoal, tem mais gente entrando. Ó, a Isadora já está mandando a solicitação aqui para poder entrar para a live. Vou olhar aqui para poder aceitá-la. Vamos ver se o convite chega para ela lá. Oiê! Isadora, tudo Oi, bem? tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Estava aqui te apresentando aos poucos para quem já entrou. E falando com o pessoal que a gente vai falar sobre esse tema bem importante hoje, que é sobre pesquisa. Tenho Aham, certeza que vai ser muito legal para muita gente, né? sim. Oi, pessoal, sou Isadora, estudo aqui em Goiânia. Já estou me apresentando, Marco. Isso, pode ficar à vontade. E gosto muito de pesquisa, sempre falo muito isso no meu Instagram. Estou no quinto período ainda, tenho 21 anos. E é isso, acho que a gente vai desenvolver uma conversa bem legal aqui sobre isso, como iniciar a pesquisa na faculdade, o que deve fazer, tipo, o que tem mais relevância para o currículo e tudo mais. Uhum. E nesses tempos agora, assim, antes da gente começar com as perguntas, nesse tempo agora de pandemia, que a gente tem ficado mais em casa, mais longe da faculdade, você tem conseguido fazer alguma coisa nessa área de pesquisa? Tem sido útil para você ou foi pior do que na época que estava lá? Foi melhor, assim, porque como a gente não faz tanta pesquisa de base primária, que vai em laboratório, essas coisas, a questão de fazer em base secundária, tipo, é bem melhor. A gente tem mais tempo e Uhum. outra, igual hoje, eu até postei nos stories o sufoco que eu passei com o orientador, que a gente achou que tinha colocado uma letra diferente do nome dele, mandou mensagem pro Congresso e tava tudo certo, a gente que tinha confundido. Então, quem faz Uhum. pesquisa passa por esse sofrimento aí. E graças a Deus, hoje a gente recebeu um e-mail falando que nossas 5 pesquisas tinham sido aceitas em um congresso bom e tal, internacional. E dá aquele ufa, né? Tipo, você passou 2 meses ali trabalhando, pesquisando, aí liga para um, liga para outro, faz reunião. E graças a Deus deu tudo certo para todas as que a gente mandou. Então, é um sofrimento. E com esses congressos que estão tendo online, acho que a gente tem mais oportunidade. Tipo assim, quem diria que eu ia apresentar um trabalho em um Congresso Internacional de Portugal? Ou um agora que tá tendo da Espanha. Então, tipo assim, estão tendo muitos congressos que eu não teria condição de pagar. Todo congresso que eu quero ir, eu vou. Tipo, eu não tenho condição para pagar uma passagem para Espanha, para Portugal, assim, todo mês. Então, eu acho que a pandemia, assim, ela agregou muito nesse sentido para a gente, estudante. Pois é, eu concordo com você também. Eu acho importante falar disso porque
teve uma situação atípica agora, né, de ter um período longo que a gente teve essa pausa assim, mas isso vai voltar a acontecer em outros momentos de férias, então saber disso, acho que a gente já está introduzindo bem o assunto, mostrando coisas importantes assim para o pessoal de saber aproveitar essas oportunidades, né? Sim, com certeza. E então agora a gente pode, você já se apresentou e eu tinha até pensado em falar sobre o programa que você fundou, que é o Pesquisa Mais, e queria que você começasse comentando um pouco sobre isso, que eu acho importante. Então, eu comecei a ver, principalmente com a criação de Instagram, que muita gente, muitos estudantes da área da saúde não sabia pesquisar, tipo, não sabia ver uma base de dados, é, assim, não sabia pesquisar mesmo, PubMed, essas coisas. E aí eu comecei a Uhum. mostrar minha rotina via Instagram. E eu já tinha um projeto há muito tempo atrás, há cerca de quase 2 anos, que eu queria mexer com alguma coisa de pesquisa. Eu não sabia onde nem por onde. Mas eu já sabia que eu queria. E aí eu comecei a fazer, tipo assim, projetos de liga de pesquisa científica e tal. E eu vi que, tipo assim, o poder de abranger era muito pouco, era só ali na minha região, na minha faculdade. E quando você abre assim pro seu Instagram, pra sua vida, as coisas ficam maiores, né? E eu comecei a ver isso com o Instagram. A galera começou a se identificar comigo, tanto que meu Instagram no início não era para pesquisa, era uma coisa para oratória mesmo, para eu desenvolver a minha fala, eu falando com os stories com Uhum. a galera e fazendo lives. E aí eu comecei a perceber que eles estavam identificando com, tipo assim, com as minhas pesquisas que eu tava postando, a minha rotina e tal. E aí eu falei, vou colocar esse projeto, né, tipo, para jogo. E aí eu comecei a dar aulas para estudantes de medicina. Hoje a gente está na quarta turma de pesquisa científica, que é Legal. grupos de produção científica. Então a gente desenvolve grupos realmente de produção. Então, Isa, na minha faculdade não tem pesquisa, o professor de metodologia não ensina tanto sobre isso, não tem uma didática legal. Você me ensina? Claro, aí a gente desenvolve grupos de estudo para pesquisa científica. Aí eu falei, cara, por que, que eu não fundo uma startup ou alguma empresa sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu gosto, que eu sei que no futuro eu quero fazer parte de alguma coisa assim relacionada, mas, tipo, eu não sei como fundar alguma coisa fora a faculdade. Eu não queria ter esse vínculo com a faculdade, porque você sabe que é burocracia, né? Eu já Uhum. participei Bastante. de centro acadêmico e, tipo assim, aí tem a burocracia que você tem que fazer o que eles estão pedindo e tudo mais. E eu falei, vou fundar minha empresa, que é uma mini startup, que é o Pesquisa Mais, né? Que é o Pesquisa, eu tô até com a Uhum. canequinha fazer propaganda, que é o Pesquisa Isa Aproveita aí. Mais. Aí eu falei, cara, a melhor coisa é juntar o útil ao agradável. Eu vou ajudar quem quer ser ajudado, porque você não entra no Pesquisa Mais se você realmente não produzir e vou agregar um maior número de pessoas. Então, esse foi o meu desenvolvimento e sempre de encontro ao que eu quero para minha vida, que é ajudar o número de pessoas. Por isso que eu entrei na medicina, né? E aí eu vi uma maneira de me sobressair o que a galera não estava fazendo, porque o pessoal não gosta tanto de pesquisa, sabe? Então, Uhum. do meu jeito, da minha didática de explicar as coisas, eu acho que fica mais fácil, sabe? Pelo menos é o que eles falam. Ah, que coisa boa. Isso aí é bom para o pessoal já ver que assim foi muito bem selecionado com quem a gente ia conversar na live de hoje, que você já é uma pessoa que já entende bem do assunto, que já até ensina outras pessoas sobre isso. Então, foi o principal motivo que a gente pensou em te chamar para te convidar para poder participar dessa live. E acho que a gente pode assim, aproveitar para. Antes disso, eu quero reforçar os comentários que eu fiz no início do vídeo, que essa live ela vai ser repostada lá no nosso feed, e aí as pessoas vão ter oportunidade. Para quem não pode assistir agora, vocês podem enviar para essas pessoas que têm interesse no tema, mas principalmente para quem pode assistir agora, é muito importante que quem está aí assistindo que possa mandar também para essas pessoas, pelo aviãozinho lá embaixo, é só clicar nele e mandar para quem se interessa pelo tema, para algum amigo que possa gostar desse assunto. Então, prosseguindo, acho que a gente pode começar falando sobre os principais caminhos, né, para poder entrar numa pesquisa, por onde a pessoa pode começar, assim, você tem estruturado assim algumas possibilidades dos caminhos que essas pessoas podem tomar? Bom, assim, muito que eu falo. Se você quer uma iniciação científica, o ideal
é você ter uma base boa, né? Você já saber muita, não muita coisa, mas o básico você já ter dominado ali. Então eu sempre faço uma divisão assim que eu mesma criei, que seria o básico, o intermediário e o avançado. Então, se eu quero um dia desenvolver um projeto de pesquisa de 1 ano, de 2 anos, que seja, que vai, tipo assim, mudar a vida de outras pessoas, mudar a vida da sociedade, etc. É legal eu já saber quais que são as melhores bases de dados para pesquisar. É legal eu já ter alguma experiência com artigo, com pesquisador, como achar um orientador. Muita gente me pergunta, Isa, como que eu acho orientador? Os nossos Uhum. professores, eles são bombardeados, principalmente quando tá chegando a época do PIBIC, de e-mails. Professora, eu quero isso, não sei o quê. E qual que é a melhor forma de você, tipo, garantir a sua vaga antes? É você mandar a mensagem antes. Então, se ele vai abrir agora em janeiro, manda agora, manda seu currículo Lattes agora. Não tá me respondendo no e-mail, Isa, vai no Telegram. Não tá me respondendo lá, sei lá, procura o Telegram da esposa dele. Ela vai falar pra ele. Então, tipo assim, tem umas coisas, tem uns hacks que eu uso, e não é porque eu sou melhor que todo mundo, é porque eu pego uma maneira mais inteligente de conversar com essa pessoa. Se ela não tá me dando Uhum. atenção, então eu vou achar alguém que vai me conectar com ela, entendeu? Seja outro professor, seja algum familiar dele. Aí você tem que usar as suas manias. Então, se eu quero desenvolver uma iniciação científica, quero chamar um orientador e um grupo de pessoas. Primeira coisa, você tá preparado para trabalhar? Porque você vai trabalhar 1 ano. Então, tá, tô. Então, começa a escolher pessoas que vão se sobressair. Não precisa ser seus amigos. E outra coisa, pessoas que estão engajadas. Não precisa ser a rainha da pesquisa, o rei da pesquisa, mas que querem aprender. Então, esse é o principal, Uhum. tipo assim, principal coisa que você tem que ter. E chamar um orientador certo. Não é aquele que te manda um e-mail só daqui 2 meses, só para saber e aí como é que tá. Não. Tem que ser gente realmente Uhum. que não tá tão ocupada. Muita gente Sim. pega só o professor de metodologia científica. E tem vários farmacêuticos, enfermeiras que são assim, nota 10, sabe? Então Uhum. tem que ter essa variada mesmo. Talvez vai ter mais disponibilidade para poder ajudar, né? E eu acho Exato. que essa questão que você falou baseia-se principalmente em interesse, né? O ponto de start é esse interesse em construir esse conhecimento e também produzir ciência. E aí, a partir disso, a pessoa vai ter opções de caminhos. Um deles é esse que você falou, de engajar nessa busca por um orientador e formar um grupo para fazer essa pesquisa, né? Sim. Eu queria agradecer aqui agora ao Pedro Godot. Ele falou que compartilhou essa live já com os amigos dele. Então, muito obrigado, Pedro. E continuando nisso que você estava falando, eu queria só pedir para você esclarecer, pode ser que para alguém não seja claro, o que significa PIBIC que você falou. PIBIC é como se fosse, vou falar de uma maneira bem básica, assim, um projeto. No caso, é um programa de pesquisa que você vai ficar ali por 1 ano, por 6 meses, depende da duração do edital da sua faculdade, tá? E aí você vai Uhum. trabalhar, um exemplo. A gente vai trabalhar num laboratório, só um exemplo. E a gente vai ver lá os ratinhos que estão desenvolvendo com aquela vacina, tipo, fazer uma amostragem, um estudo de randomizado, que é fazer uma comparação mesmo. Então eu pego os ratinhos A, o ratinho B. E aí eu coloco a mesma medicação para eles e vejo quem desenvolve ali, né? Então, basicamente, isso dura 1 ano, tem PIBIC que, tipo assim, tem projeto que dura muito tempo, 2 anos, e aí vai depender. Uhum. O legal disso é que você aprende muito pesquisa, mas você sofre muito no início. Se você não sabe nada, você vai chegar lá e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso que esse povo está Uhum. falando? Principalmente se o seu orientador for um cara bem assim, ó, bem, bem duro, que não vai te explicar o básico. Você vai ter que se virar sozinho. Então, o PIBIC mais ou menos é assim. Em outros estados tem outros nomes, né? Eu já ouvi ProEst, que é de extensão. E tem para fora também, tem internacional. Então, tem como você fazer como se fosse um PIBIC internacional. Eu faço um projeto com um professor de outro país, só que aqui no Brasil. Ou senão você pega o seu Uhum. professor, seu orientador da sua iniciação científica e fala para ele entrar em contato com alguém internacional.
E aí você faz esse projeto juntamente com Portugal, com a Espanha e tudo mais. É uma coisa bem massa que dá para você desenvolver na faculdade. Isso é bem legal porque você parte de uma ideia inicial e as portas vão se abrindo para outras coisas também. Como você falou, essa possibilidade de ter uma experiência fora, fazer parte dessa pesquisa em outro país, é uma experiência que, assim, é incrível, né? Principalmente para a gente que ainda é acadêmico, já começar tendo essas perspectivas, é muito legal isso, né? Sim, tipo, é uma coisa que tem gente que acha que pesquisa é só em laboratório e não é. Não mesmo. Você pode fazer uma pesquisa dentro da sua casa, fazer um relato de experiência que seja uma coisa que você foi lá no Instituto de Longa Permanência, o asilo, e aí você teve uma experiência ali com idosos, teve uma música, animou mesmo aquelas pessoas. Você pode fazer um relato de experiência dessa sua vivência. Então, tem muita gente, eu tenho certeza que aqui na live a galera já foi em lar de idosos e tudo mais e nunca pensou em fazer um relato de experiência sobre isso, sabe? Então dá para você iniciar a pesquisa pelo básico, falando, ó, vou fazer um relato de experiência sobre isso. Vou entrar numa liga, beleza. Vou fazer artigos dentro dessa liga, não necessariamente com intuito só para a liga, mas para mim, já que o orientador já está na liga, então, assim, teoricamente, Uhum. ele já tem que orientar você em alguns trabalhos científicos, explora o máximo. Você vai agregar a liga e vários artigos científicos. Então, esse é um truque de liga, né? É muito massa isso. Você entra na liga e desenvolve coisas além da liga. Faz um projeto de extensão, faz artigos e tudo mais. Então, é uma coisa que um vai levando ao outro. As coisas começam a se entrelaçar com isso daí, né? Isso. Acho muito legal também que você comentou às vezes essas coisas assim que a gente nunca pensou, mas que são possíveis. Um outro caminho que a gente pode comentar também, além desse que você falou de a pessoa procurar uma vaga de iniciação científica, por exemplo, ela pode ter esse protagonismo mesmo de ter uma ideia e investir nessa ideia, já que ela se interessa por aquele assunto, partir dela essa ideia de uma pesquisa, ver se já existem pesquisas sobre o tema. Uma vez eu vi um conteúdo falando assim, da pessoa procurar pelo bibliotecário sobre um determinado assunto que ela quer pesquisar. E aí, quando chega lá, vê que já existem centenas de revisões sistemáticas sobre aquele assunto. Então, assim, já é um assunto bem esgotado. Então, às vezes, a gente tem uma dúvida sobre um tema, só que a gente ainda não soube pesquisar sobre aquele tema para saber se tem conteúdo sobre aquilo. Então, é muito bom, assim, à medida que você vai entrando nesse mundo, você vai vendo as formas de pesquisar sobre um determinado tema de seu interesse e começa a achar as lacunas. E aí, a partir daí, é provável que seja de interesse do professor daquela área de te orientar numa coisa que já está mais aprofundada, você já tem uma ideia mais madura sobre o que você deseja pesquisar e basta você procurar pessoas corretas que possam contribuir com o seu trabalho e o orientador também, né? Orientador é um bicho difícil, porque assim, eu já fiz muita pesquisa sozinha, né? Gosto muito de fazer assim, sem muita gente e tal. Talvez eu me concentre mais. Só que quando eu tô lendo a minha pesquisa, eu acho que tá perfeita. E eu preciso de ter alguém que tenha esse olhar crítico pra bater o olho e falar, olha, errou ali, tá? Não ficou legal e tal. Porque, querendo ou não, quando você vai fazendo muitas pesquisas na faculdade, você vai desenvolvendo um método. Então, eu sei exatamente o que eu vou colocar na metodologia. É a minha metodologia. Quando você vê minha linha de pesquisa, o que eu já fiz, você vai bater o olho e falar assim, aquilo ali é da Isadora. Porque eu começo assim e eu termino mais ou menos parecido assim, entendeu? Na maioria das minhas pesquisas. E aí, o orientador, ele tem o estilo dele, ele tem a pegada dele. Então, aí você tem que ir moldando, né? É aquele negócio, compensa ter vários orientadores durante a faculdade? Não, pra mim não. Porque, assim, é melhor eu me fixar com um e confiar muito nele do que eu ficar indo de um em um e mandando e-mail e tal. Só que, assim, o e-mail que você tem que mandar pedindo essa orientação tem que ser muito, muito incisivo e você tem que mostrar mesmo para que você veio. Eu brinco com os meninos que não é hora de falar que você é humilde. Porque você tem que mostrar as suas cartas. Você tem que mostrar primeira coisa, interesse.
Segunda coisa, proatividade. E a terceira coisa é mostrar o que você já fez. Se você não fez nada ainda, entrou na faculdade agora, mostra o interesse. Então fala, olha, eu quero muito aprender, eu quero me voluntariar para assistir alguma iniciação científica que você esteja desenvolvendo e tudo mais, longe de certificado, não estou falando de certificado, estou falando assim, de conhecimento e interesse. Ele vai valorizar muito isso. Foi feita uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Qual? Deixa eu ver se Como que é o caminho para ter apoio do CNPq com bolsa? Costuma ser muito burocrático? Muito Olha, bom mesmo, foi do o Felipe, Felipe. né? Olha, Felipe, vou explicar a situação aqui da minha cidade, aqui de Goiânia. A gente tem um hospital HDT, Hospital de Doenças Tropicais. Eles têm a comissão, né, de ética deles, o comitê de ética. E vai tá desenvolvendo várias pesquisas de Covid lá. Para quem é de Goiânia já fica ligado. E aí, eu quero entrar nessa pesquisa científica deles. Mas, olha, eu sou estudante, eu não formei. E eu nunca, tipo assim, sou, meu Deus do céu, a rainha, nada. Eu só quero me voluntariar para assistir alguma coisa deles. Então, assim, tem como eu mandar um e-mail para minha faculdade e falando assim, ó. Excelentíssimo reitor tal. Eu, Isadora, isso é o que eu faço, tá? Eu, Isadora, tal, com currículo Lattes, esse, tal. Eu queria iniciar uma pesquisa com bolsa no projeto que está tendo do Hospital HDT, o qual tem um comitê de ética tal, com uma bolsa da faculdade, para levar o nome da faculdade para essa pesquisa científica. E aí eu jogo para a faculdade e às vezes ela pode aceitar essa bolsa minha ou pode recusar. Essa é uma forma de você conseguir uma bolsa pela faculdade. Outra forma seria você pelo ministério, né? Realmente pela Secretaria de Educação dentro de Goiânia. Então eu vou lá, converso lá com a Secretaria de Educação e falo que a gente está precisando de bolsas de pesquisa na faculdade tal, porque a gente está desenvolvendo muitos projetos, o nosso orientador é o tal, o nome dele e tudo mais. E a gente queria uma bolsa de Goiânia, da cidade. Aí eles vão olhar e tal. Se for o caso de aceitar, eles vão te aceitar com a bolsa da prefeitura. Outra coisa seria a bolsa do Ministério da Educação, que é aquelas que eles mandam sempre para o PIBIC, para aqueles projetinhos que a gente tem mesmo dentro da faculdade. Então aí depende só do governo, né? Se ele vai liberar ou não. Aí já é uma esfera maior. Mas outras duas bolsas que a galera não costuma falar é a bolsa da você ir lá com a cara de pau mesmo e mandar um e-mail e falar assim, olha, tá tendo um projeto de Covid dentro da UTI do hospital tal. Eu tô voluntária lá, né, dentro dessa pesquisa e eu queria uma bolsa para mim, para deslocamento, para mandar um pouco de dinheiro, financiar a pesquisa. A faculdade tem a possibilidade de me mandar esse dinheiro? Porque eu vou estar levando o nome da faculdade. Querendo ou não, vai ser Isadora da tal, tal, tal. E eles podem sim te dar uma bolsa e você colocar essa no seu currículo, etc. É legal, acho que deu para esclarecer a dúvida do Felipe aí. Inclusive, pessoal, quem tiver mais dúvida, pode mandar aí no chat, a gente vai ter o maior prazer de responder. E só relembrando também, para quem não estava no início da live, quem ficar até o final, a gente vai oferecer um presente, né, ao final da live. Então, vocês podem aproveitar todo o conteúdo que a gente vai discutir aqui e ainda vai ter um brinde ainda para o final. E continuando com aquele assunto que a gente estava falando sobre os percursos, as possibilidades, né? Eu queria saber um pouco da experiência sua. Como que foi o seu percurso dentro desse ramo da pesquisa? Foi muito engraçado, porque eu estudava em outra faculdade, então eu não tinha, tipo, referências, assim, dentro da faculdade para pesquisa. E aí eu fui meio que desafiada, eu e minhas amigas fomos desafiadas pela professora de metodologia. A gente era caloura, né? A gente tinha 2 semanas de aula. E aí ela desafiou, né, a gente a mandar um trabalho para um congresso tal que estava acontecendo. Aí eu tive só uma aula de metodologia científica e aí, tipo, aquilo... Eu não dormi direito, ela me desafiou, falou, eu duvido que vocês consigam, não sei o que e tal.
E eu sempre fui muito assim, né? Tipo assim, ah, agora eu quero, então. Antes eu não queria. E aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer isso? Vamos. Aí foi onde a gente começou a fazer nosso primeiro banner, que é o meu xodó, ele tá até aqui. E, e aí eu falei, cara, e isso abriu muitas portas pra mim, entendeu? O nosso trabalho foi um dos melhores e tal. E eu comecei a ver que eu gostava de apresentar trabalho, que eu tinha, tipo, uma tendência maior do que as outras pessoas para engajar com isso. Porque Uhum. eu vi que eu tava gostando de pesquisar, de achar coisa nova. Até então eu era meio perdida, assim. Tipo, eu entrei na faculdade e não sabia onde ficava nada. Mas eu sabia onde Uhum. ficava a salinha da monitoria da pesquisa. Porque eu ia lá Legal. muito. Eu atentava muito a professora. E aí foi assim que eu comecei a sobressair. Aí ano passado eu fui apresentar fora do meu estado, levei vários trabalhos, foram todos aceitos. E aí eu comecei a ver. Claro que eu tive muita derrota. Inclusive no meu Instagram eu só mostro sufoco. Mas eu comecei a ver o que ela estava me trazendo e mostrar muito isso pra galera. E assim, foi minha vida praticamente foi essa. Aí teve intercâmbio e tudo mais. E eu vi que, tipo, valorizou, sabe? A pesquisa, ela te leva no patamar que às vezes você sozinho vai chegar muito, não vai chegar tão longe. Aí quando você realmente pesquisa, gosta disso, e claro que tá aprendendo muito. Quanto mais você estuda, menos você sabe sobre isso. Mas é muito importante passar isso para as outras pessoas, porque não é todo mundo na faculdade que gosta, e nem, acho que nem gosta, acho que não tem tanto conhecimento disso, porque não é tão disseminado, né? Uhum. É, eu tenho essa impressão também de ser assim um outro universo. Assim, eu, já há um bom tempo que eu me interesso por esse assunto, busco aprender, eu percebo assim que não é aquele conhecimento, como nunca é, né? Aquele conhecimento linear que parece que você aprendeu o básico até ali, então agora você tem que passar para o próximo estágio. Às vezes fica um pouco desorientado com o que você sabe, o que não sabe, mas enfim, é uma coisa que é estimulante o tempo todo. A gente sempre vê que tem muito mais a aprender e eu particularmente gosto bastante disso. Tem até uma experiência parecida com a sua, de um primeiro trabalho que eu fui apresentar. Eu enviei, assim, eu tinha feito a iniciação científica, enviei esse trabalho e eu esperava talvez conseguir um pôster. Foi no Braincoms, lá em São Paulo. E aí, quando eu obtive a resposta, o trabalho foi aceito para apresentação oral, e aí eu tive que me replanejar de como que eu ia apresentar no outro tempo, com outro formato de apresentação, e foi uma experiência incrível, assim, e isso é um start, assim, de motivação para a gente buscar fazer outros trabalhos e só tende a ficar mais interessado com isso, né? Essa história sua me lembrou muito uma que eu tive, esses tempos que eu mostrei no meu Instagram, meu sufoco, que eu achei que meu trabalho tinha sido aprovado como banner, né? E aí ele tinha sido aprovado como oral, com trabalho oral e tal. Apresentação que Uhum, é bem maior, que é, tipo assim, o banner, geralmente ele é 3 minutos, 5 minutos. E o oral, nesse congresso específico, teria que ser ao vivo, né? Um uhum, congresso de Portugal. E aí eu desesperei, eu falei, meu pai do céu, o que que eu vou aprontar? Porque assim, você tá com a concepção todinha, vai ser banner e tal, não vai ser um negócio grande que você vai ter que falar ao vivo e tal. E aí, quando vem, às vezes, uma resposta boa, positiva, ou quando eles falam, ó, vou colocar seu trabalho em revista e tal. Nossa, a sensação é muito boa. Eu acho que, assim, que vale a sim. pena tudo que vocês passou ali às noites pesquisando e, Uhum. e fazendo tudo para acontecer. Eu acho que vale muito a pena, principalmente quando acontece essas como que fala? Essas recompensas, né? Essas De ter recompensas, tudo. tipo, eu acho que compensa, além do seu currículo, né? Eu acho que a experiência de apresentar um trabalho em um congresso grande ou em uma conferência é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Aquele friozinho na barriga, nervosismo nunca vai passar. Uhum, Você pode aprender formas de oratória, pode aprender um monte de coisa. Mas assim, o frio na barriga, eu acho que é o mais top. Eu gosto, né? Tipo, uhum. então É, é muito louco, assim, muito louco. também sou suspeito para falar disso. E quais que são os trabalhos assim que você já fez assim, desde quando você começou lá a partir daquele primeiro pôster
até agora, quais tipos de trabalho que você fez? Você já teve alguma experiência assim, de pesquisa primária, talvez em bancada, ou clínica? Ou mais aquelas que você comentou, por exemplo, de ter feito agora na quarentena, aproveitar desse momento para fazer mais em casa essas pesquisas de revisão, assim? Então, iniciação científica eu comecei agora sobre como achar, tipo, desenvolver alguma coisa para doença de Alzheimer, né? Então, mais voltado para neuro e tudo mais, como achar algum método paliativo ali para evitar o menos sofrimento daquela pessoa. Uhum. E eu acho que, tipo assim, voltado para isso, aí eu gosto muito de fazer artigos voltados com a experiência que eu estou vivendo, né? Com a iniciação científica e tudo mais. E relato de caso, né? A gente tinha começado um relato de caso sobre uma doença, né, que desenvolveu no paciente de um professor nosso, e ele tá aí para ser revisado e tudo mais. Então, as pesquisas que eu mais faço é quando eu tô numa liga, aí eu gosto de fazer pesquisa voltado para aquela liga, porque é uma área que eu já tenho mais conhecimento e gosto mais de transmitir o que eu tô estudando mesmo. É tipo tutoria, não sei se vocês têm aí. Então, a gente tem que fazer, é como se fosse um resumo para cada tutoria. Se a tutoria é 2 vezes na semana, então eu gosto muito de olhar aqueles temas que eu tô vendo e ver se tem alguma coisa, tipo, relacionada com isso e dá para fazer uma pesquisa. Aí a gente pode, igual nesse Uhum. hospital que eu falei para você, pode ir lá, mandar um e-mail e tal, e começar uma pesquisa ali, realmente, com um estudo mais primário, que é o que a gente fez aí no relato de caso. Bacana, experiência diversa, assim, então, né? Bem legal isso. E teve até gente que perguntou isso aí nos comentários, se eu não me engano, um pouco antes, que é qual que seria o momento melhor para poder começar a fazer pesquisa, quando começar, assim, durante a faculdade. Isso vai depender muito do seu interesse, né? Tipo assim, se você realmente quer estar envolvido e tal, não precisa ser um pesquisador e trabalhar com isso mais pra frente, mas ler um artigo, saber interpretar é essencial. Então, eu acho que desde o primeiro período você já pode ir vendo assim, olha, eu acho que eu tô gostando disso, eu acho que daria um bom relato de experiência, uma boa revisão de literatura sobre isso. Pode já engajando, aprendendo o básico mesmo. E a partir ali do segundo ano, ingressar em alguma iniciação científica. Pode fazer um projeto de pesquisa, não só iniciação científica, faz um projeto dentro da sua faculdade, fora dela, chama alguns residentes e começam a ensinar a pesquisa para as outras pessoas. É o que eu faço, né? Então, você pode desvincular da diretório científico ou tem que criar alguma coisa dentro da faculdade. Nada. Você pode fazer uma coisa sozinha e juntar várias pessoas de várias universidades e fazer. É igual aquela história, eu só vou fazer iniciação científica dentro da minha faculdade. Não, você pode fazer iniciação científica onde seu orientador estiver. Então, se o seu orientador está lá em Portugal, faça uma iniciação científica com ele, entendeu? Eu aqui posso fazer uma iniciação científica lá, porque ele está dando aula lá e me chamou para participar dessa iniciação científica. Ou algum projeto de extensão, faça um projeto de extensão sobre a pesquisa. Tem várias formas, programas também, não precisa ser relacionado diretamente com a faculdade. Talvez a faculdade está te empacando, o professor orientador não está ali, não está engajado com você, então vai deslanchar sozinho. Hoje eu ouvi uma palavra muito top sobre isso, que às vezes a faculdade ela dá uma cortada assim no nosso barato, né? A gente quer fazer mil coisas e aí eles falam, não tem verba, não sei o quê. Então comece a fazer seus projetos também, você e mais alguns amigos. E porque você vai ver que isso vai ter você vai fazer sua marca muito mais rápido e talvez ter mais reconhecimento aí do que estar ali engajado só sei lá, com alguma coisa da faculdade em si. Eu acho que tem várias oportunidades que a galera talvez não tá sabendo. Eu acho que também, de acordo com isso que você falou, é aquela questão da experiência que a pessoa pode conseguir com isso também. Talvez com uma experiência de fazer outros trabalhos menores, que não dependa tanto desse vínculo com a faculdade, de envolver muitas burocracias, com essas experiências a pessoa já pode aprender um pouco mais sobre pesquisa, que vai ser aquela. Ixi, travou aí para você? Trava, Tá mas dando para voltou. ouvir? Tá certo. O que eu quero dizer é que essas experiências já vão ser válidas para te abrir ainda mais portas mais à frente com pesquisadores menos acessíveis, mais renomados, outras oportunidades. Então, assim,
pode ser parte do caminho também, basta você saber entender isso como um obstáculo que tem como você contornar e fazer de outras formas e trazer isso de uma forma favorável para a sua formação, né? Sim, sim, sim. Tem uma E, pergunta aqui. ah, Tem algum eu estou um edital pouco... que tem um limite maior do que um autor e um coautor? Tem, tem. Eu acho que a pergunta foi essa, Macedo. Ele perguntou se tem algum edital que tem um limite maior do que um autor e coautor. Tem editais e editais. Então, revista pode ter um autor e 10 coautores, ou congresso, um autor e 5 coautores. Isso depende muito da revista e do edital que você estiver olhando. Uhum. Obrigado por ficar atento aí às perguntas, que eu, eu até que estou olhando os comentários, mas acabou passando despercebido. Eu tinha preparado também uma outra pergunta que é sobre aquilo que você comentou, de ter essa experiência fora de pesquisa. Você já teve alguma experiência assim, ou sabe dizer como é esse processo, o que poderia facilitar essa oportunidade? Eu ia ter, né? O coronavírus me atrasou um pouco aí, que eu ia agora viajar para o Peru que foi um intercâmbio pela DENEM, não sei se a galera conhece, que é uma direção Sim. executiva de estudante de medicina, que eu ia ir pela CLEB, né? Então, você se inscreve pelo edital e aí você consegue esse intercâmbio de pesquisa ou clínica. E eu gosto Uhum. muito desse estilo, porque é uma oportunidade que você tem, tipo, nem tem que gastar muito, né? Seria só a passagem ali de avião e o que você vai alimentar lá e fazer um intercâmbio fora. Mas as oportunidades que eu tive agora de vivência mesmo internacional é congressos, né? Então eu já apresentei vou apresentar agora para Portugal, num congresso chamado Yes Meeting, que é o congresso que eu te falei, que eu achei que era banner e aí foi oral. Uhum. E já tive outras oportunidades de apresentar também para congressos dos Estados Unidos, que aí geralmente é só uma gravação de áudio, não é. Porque lá eles têm muito esse negócio de preconceito, né? Eles não gostam muito de ver um vídeo da pessoa, porque pode ter N preconceitos, tanto com a cor, tanto por várias coisas. Sei lá, tem tatuagem, aí tem gente que tá avaliando e tem preconceito. Infelizmente, tem muita coisa assim que ocorre, né? Que eu acho que é um absurdo. Mas eu já apresentei sim com gravação e tal para outros países. E tem que ter o inglês afiado, é uma coisa que eu não tenho. Não tenho inglês afiado. Estou até aprendendo muito com o professor. E basicamente é isso. Os requisitos é você querer muito trabalhar em cima disso e buscar aí a língua inglesa, né? Porque é a língua da ciência, querendo ou não. Uhum. Sim, eu concordo totalmente com você. Inclusive, essa oportunidade que eu te falei, que foi aquele trabalho que eu apresentei, teve esse requisito, né? Era um congresso internacional, então eu fiquei tenso assim nos dias que precederam, assim, tive que treinar bastante, mas acabou dando certo. Eu concordo com você. O inglês é uma parte fundamental, é aquele investimento que não tem nenhum risco. Você sabe que aquilo vai te trazer recompensa, não tem risco nenhum em investir nisso, né? É verdade. E você comentou aí que você teve esse trabalho que você submeteu lá para Portugal. Você já chegou a apresentar esse trabalho ou você ainda vai apresentar? Eu Não, vou vejo aqui. apresentar agora, dia 7 de setembro, ao vivo. Ai, ai. É uma, Bacana. é uma sensação, assim, muito boa, né? Caramba, foi aceito e tal. Vai ser. Todos que foram aceitos para o oral vai ser indexados numa revista muito boa, que vai para o PubMed. Mas tem uma sensação, assim, de friozinho na barriga, né? Então tem que treinar muito. Uhum. E tentar também não ficar uma coisa robotizada, né? Às vezes a gente treina e fica, ai meu Deus, introdução, é isso, isso e isso. Não tem nem expressão facial. Principalmente no inglês, né? Que vai ser avaliado por 3 cientistas mais um médico. Então vai ter uma carga assim maior, tanto de tensão quanto de perguntas. E eu vou ter que me sobressair aí sobressair eu mesma, né? Esse negócio de ser melhor do que eu fui ontem. Porque eu já apresentei também, mas
online é uma coisa mais difícil, né? Se apresentar online, a internet pode cair. Se a internet cair, acabou. E, Uhum. e tem que ficar Uma ligado com atenção isso. maior. É, tem que ficar ligado, tipo Uhum. assim, ficar muito esperto. Mas eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. É sim, boa sorte para você. E aproveitando que você comentou aí desses trabalhos serem indexados, serem publicados em revistas indexadas, eu acho que seria bacana se a gente comentasse um pouco sobre isso também, porque é uma coisa que gerou muita dúvida para mim no início, eu acho que pode esclarecer também para o pessoal. O que que são essas revistas indexadas, como que é esse mundo, assim. Bom, vou dar um exemplo assim. A gente tem aquele Qualis, né, que a gente vê ali na plataforma Sucupira, que é aqui da América Latina, lá para fora não tem. Lá eles vão olhar basicamente é o fator de impacto daquela revista que você está mandando, que é o fator de impacto é a citação da revista dividido pelos documentos, pelos papers que ela publicou naquele ano, nos últimos 2 anos. E cada revista vai ter um fator de impacto. Então, revista muito boa, de coração, a Jama que fala, ela tem um fator de impacto muito bom. New England, fator de impacto muito bom. Então, eles vão avaliar o fator de impacto daquela revista e também olhar a questão da se você já publicou outras coisas, se você tem uma linha de pesquisa contínua. Então, se eu comecei a escrever de cardio, então eu tenho uma linha de pesquisa que eu falo assim, já fiz muitas pesquisas sobre isso. Isso vale até para sua residência. Então, se você está indo para uma residência que você tem pesquisas mais de cardio e não tem várias pesquisas, cada um de uma coisa, a pessoa que está te avaliando, que está te entrevistando, ela tende a te aceitar maior, porque a sua residência é de cardio. Aí ela pega uma outra pessoa em comparação com você que fez de neuro, fez de cardio, fez de geriatria, fez de um monte de coisa. Então, a linha de pesquisa dela é mais bagunçada, entendeu? Além dela prestar cardio, ela poderia prestar outra residência. Então, ela tende a te aceitar maior. Então, acho que é uma das Ah, formas aí que a galera, tipo assim, que eles vão olhar na sua, pra ver, na sua residência em si, sabe? Então, uhum. é uma coisa Acho que. que nesse caso da residência, eu vou falar assim com relação ao público daqui de Minas Gerais, que tem o intuito de fazer pelo menos a prova para cá, costuma não ter tanto problema com relação a isso, sabe? É, imagino que deva ser o caso daí, então, do seu estado, mas aqui a gente tem até um processo já bem criterioso, já, então ele já tem delimitado, assim, pontos para cada atividade, independente de qual área que ela seja, sabe? Então, imagino que deve ter alguns processos que envolvem entrevista, principalmente, esses processos devem poder contabilizar um pouco mais essa questão da área. Mas só para mostrar que assim também tem lugares que não importa muito isso. Basta você ter tido aquela experiência, porque é igual o que a gente está falando. Essa experiência ela acaba sendo válida para várias áreas. Eu, por exemplo, ainda não sei qual área, por exemplo, que eu vou fazer, para qual área que eu vou aplicar para eu fazer a residência. Então, tendo uma oportunidade de fazer uma pesquisa que seja na área de cardio, por exemplo, vai ser válido para eu ter o aprendizado sobre a pesquisa como um todo, entender sobre bioestatística, sobre um delineamento de estudo. Essas ideias assim são básicas da pesquisa como um todo. Então a pessoa acaba tendo esse básico assim formado, independente da área que seja, né? Então, Sim, sim. Não, tem vários e várias residências, né? Então, se eu quero para Minas, aí eu olho para SU ali. Se eu quero São Paulo, eu olho para USP e tal. Cada uma tem o seu processo de seleção, né? USP mesmo, eles vão olhar que ela vai ter a prova de entrevista, né? Vai ter a análise curricular ali para fora também, para os Estados Unidos. Então, eles não vão olhar tanto suas ligas, eles não vão focar tanto nisso, que eles não gostam muito por causa que acham uhum, que a pessoa vai ficar muito específica para aquela área. Eles vão olhar suas publicações ali, né? Então, o PubMed ele é um dos melhores em comparação ao Cielo e o Lilacs, porque são bases de dados aqui da América Latina. Então, eles vão dar prioridade para os de fora. uhum. Teve mais uma outra pergunta aqui, então, antes da gente finalizar, que era qual. Peraí, que ela subiu aqui agora. Qual o nome desses congressos que você comentou sobre de Portugal e dos Eu Estados Unidos coloquei aqui o também? de Portugal, Yes Meeting, que vai desenvolver agora ainda. Ele é todo ano, acho que ele está na 47ª edição. E dos Estados Unidos foi ano passado.
que, que eu mandei, né, o áudio e tudo mais, sobre... Era um congresso de pediatria, pediatrics, alguma coisa relacionada com a criança, eu não lembro, que ele já aconteceu. Mas o de Portugal é esse aqui mesmo. Tem Instagram e tudo mais. Uhum. Bacana. É, acho que a gente conversou bem sobre os temas principais que eu tinha planejado para conversar com você aqui hoje. Eu tenho certeza que deve ter dado um direcionamento melhor para o pessoal, uma luz para quem se interessa pelo assunto. E como eu tinha prometido, né, no final aqui da live, a gente vai oferecer para vocês que acompanharam até aqui uma oportunidade de receber um material pelo... Desculpa, eu esqueci o... Como chama aquele aplicativo parecido com o WhatsApp? Telegram, pelo Telegram, gente. Telegram, isso. Muito obrigado. É, e aí, nesse Telegram, vocês vão receber o material que a gente produziu sobre esse assunto. E para ter acesso a esse material, vocês devem acessar pelo link que está na nossa bio. E vai ser necessário uma senha, que é a senha que ela é MBE, que significa Medicina Baseada em Evidência, que tem a ver com esse tema que a gente tratou aqui hoje. Então, desfrutem lá desse conteúdo que a gente produziu para vocês e muito obrigado por terem permanecido até o final. E muito obrigado também a vocês, Adora, pela disponibilidade de tempo, por ter se proposto a falar sobre esse tema e eu acho que isso foi bem interessante assim para todo mundo que estava assistindo. Imagina, eu que agradeço. Gosto muito de falar desse tema, muito mesmo. Que é uma coisa que eu quero desenvolver mais e aprender mais com as pessoas, todo mundo. Eu acho que, igual eu te falei, quanto mais eu acho que eu sei, nada eu sei. Então, quanto mais estudar realmente e praticar mesmo, não só ficar estudando aqui dentro de casa e tal, palestrar e falar sobre artigo e apresentar, eu acho que a gente sabe muito mais e passar o conhecimento adiante, né? Não adianta nada eu ficar, eu aprendi isso, olha, chegou um congresso para mim isso. Então, tipo assim, tudo que tá chegando para mim, eu tô sempre repassando no meu Instagram. Então, o Yes Meeting mesmo, eu já tinha falado dele antes mesmo de publicar alguma coisa ali. E eu sempre vou falando, se quem quiser me acompanhar, me segue aí no Med.extra, que eu sempre vou tá falando disso e foi um prazerzão. E o congresso de vocês, eu tô muito ansiosa. Vai ter submissão de trabalho para eu já contar pro pessoal? Com certeza, a gente vai, inclusive, publicar esses trabalhos em revista indexada. Então, o pessoal que se interessa pelo assunto, outro brinde para vocês no final dessa live, que é falar sobre isso. O congresso, a gente está a todo vapor trabalhando para que ele aconteça no ano que vem. E vai ter, sim, aceitação de trabalhos. Então, está respondido. Top! Já vou falar pro pessoal do meu Instagram seguir vocês e acompanhar todas as novidades. E me aguarde que eu vou tentar mandar um trabalho, hein? Ó, vamos ficar aguardando, isso mesmo. Muito obrigado, viu, Isadora? Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E é isso. Tchau, Um gente. abraço. Tchau.